Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo a gente vai dar continuidade ao que a gente viu na aula prática anterior. Então a gente começou a falar sobre estruturas de decisão, né? Estruturas condicional ou de condição. E no vídeo anterior a gente utilizou uma estrutura de decisão simples, que é composta por somente um único se, né? A gente viu lá que a gente fazia uma comparação se o número que foi digitado pelo usuário fosse maior do que 10, ele seria exibido, apresentado na tela para o usuário. Mas agora, nessa aula prática, a gente vai começar a falar um pouco sobre as estruturas de condição compostas, né? Estruturas de decisão compostas. Então, essas estruturas, a gente pode falar de um se aninhado, né? De um se composto, e também a gente pode falar do escolha, né? A gente está falando em termos do visual G, né? Pensando no visual G que nos possibilita a criar essas estruturas em português estruturado, né? Um pseudocódigo em português, tá? Então, a estrutura condicional composta, ela vai seguir o mesmo princípio da estrutura simples. A única diferença é que quando a condição não for satisfeita, será executado um outro comando, né? No exemplo anterior, do vídeo anterior, a gente viu que só iria executar um único comando para aquela única condição, aquela expressão lógica que estava no se, né? Mas agora a gente pode ter mais de um comando sendo executado, né? Dependendo dessa condição. E o comando que define a estrutura do se composto, né, do se aninhado, é representado pelas palavras se e se não. Tá? Então, a gente vai ter problemas em que a gente vai precisar considerar outras possibilidades, né? Avaliar outras possibilidades. E a gente precisa de estruturas de decisão compostas. Então, como vocês conseguem ver aí na nossa tela do Visual G, o algoritmo o esqueleto do algoritmo já está pronto, né? E eu adicionei um outro exercício para a gente fazer, né? Agora ele vai ser permitir que a gente crie uma estrutura condicional composta, né? Um se composto, um se aninhado, digamos assim, tá bom? Então vamos lá ler o problema para que a gente possa resolver esse algoritmo. Vamos entender o enunciado. Então o enunciado, ele diz: construa um algoritmo para determinar se um dado número n, que vai ser recebido através do teclado, ou seja, o usuário, né, vai ter que digitar um valor n, um número n, e o nosso programa ele vai ter que informar se o número que foi digitado pelo usuário é positivo, negativo ou nulo, né? Então, quando a gente lê esse enunciado, a gente já consegue pensar nas variáveis que a gente vai declarar e nas possíveis condições que a gente vai ter que implementar. Então, um número, né, a gente sabe que um número positivo, né, ele tem que ser maior do que zero para ser considerado um número positivo, né, interpretando aí o que seria um número positivo. Um número negativo, a gente sabe que é um número que é inferior a zero, e um número nulo é o próprio zero em si, né? Zero é um número nulo, ele não tem sinal, não é isso? Então, a gente tem que fazer todo esse tratamento, tá? Então, primeiramente, vamos iniciar, né? A gente tem que começar com a declaração das variáveis, tá? Então, vamos declarar a variável n, acabamos de declarar, e agora vamos definir um tipo para essa variável. Então, como no enunciado ele diz que é um dado número, então a gente subentende que pode ser qualquer número, um número inteiro ou um número decimal. Tá? Então, dessa forma, a gente pode pensar em declarar essa variável como sendo do tipo real, né? Porque pode entrar aí qualquer número. Tá? Então, acabamos de definir a nossa variável, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer
é o que a gente já faz de praxe, né? Implementando. A gente vai solicitar para o usuário que ele digita um valor. Então, como é que a gente faz isso? Escrevendo um texto na tela com uma mensagenzinha solicitando isso para o usuário. Então, como é que a gente faz? A gente tem o comando escreva, né? Ou escreval, né? Que pula a linha. Então, a gente cria o escreva, aspas duplas dentro do parênteses, a gente escreve uma mensagem. Você pode escrever digite um número ou informe o número. Utilize os sinônimos, né? Para você ser até mais criativo na hora de implementar. Então, dessa vez, eu vou escrever informe um número, tá? Um número qualquer. Vamos supor, informe um número qualquer. Então, já vai aparecer isso para o usuário na tela. Agora, a gente tem que fazer a associação do que o usuário vai digitar com a variável. Então, a gente vai utilizar o comando leia, né? Para fazer essa associação, né? Então, quando o usuário digitar o número, ele vai ser armazenado nessa memória, né, em um espaço que foi reservado na memória para armazená-lo, que está sendo representado, né, digamos, de forma abstrata para a gente como a variável n, que a gente declarou. Então, até aqui, então, a gente já conseguiu pegar o número que o usuário forneceu. Agora, a gente tem que fazer aquele processamento, né, digamos assim. E a gente vai utilizar o se composto, né, o se aninhado. Então, a gente vai primeiro começar, né, avaliando a primeira condição, né, a primeira expressão. A gente tem que verificar se ele é positivo, né? Então, o que a gente vai fazer? Só declarar se, abre um parênteses, né, para ficar mais bonitinho. Se n for maior do que zero, tá? Você pode colocar o zero inteiro dessa forma, ou você pode deixar 0.0, né? Só para você deixar claro que você está trabalhando com valores reais. Então, se n for maior que zero, então, agora a gente vem para o primeiro comando. O primeiro comando a gente vai ter que apresentar na tela que é positivo, né? Então, utilizamos o comando escreva para apresentar, né, dados na tela e a gente vai escrever positivo, né? Tudo maiúsculo como o enunciado do exercício pede. Agora, a gente vai utilizar o se não, tá? Se n for maior do que zero, então escreva positivo. Aí a gente vem para o se não, né? Por que o se não? Porque a gente tem que considerar os outros cenários, né? Que a gente tem que avaliar. Então, se não, aí a gente tem que começar a escrever um outro se agora, né? Se o valor n for menor do que zero, né? Então, aí a gente vai escrever na tela, né? Para facilitar, para agilizar a nossa programação, então vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui nessa parte, né? Ctrl+C, Ctrl+V, né? Que a gente vai escrever na tela que esse número é negativo, porque ele é menor que zero, tá? Então, a gente agora falta só tratar quando o número é nulo, né? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui de novo um outro senão aqui, ó. Senão, a gente tem a última possibilidade, né? A gente já tratou números que são maiores que zero, números que são menores que zero. Agora, a gente tem que tratar quando o número for igual a zero. Mas dessa forma, como só falta uma única possibilidade, a gente não vai precisar fazer a condição se n for igual a zero, a não ser que a pessoa queira, né? Mas a gente só pode desconsiderar e fazer escreva nulo, né? Porque o último cenário para avaliar vai ser esse, né, tá? Se o número que você digitou não for maior que zero e não for menor que zero, ele vai ser zero e ele vai ser nulo, tá? Agora, a gente já conseguiu tratar tudo. Agora, a gente tem que fazer o fechamento dos se's, né? Os quais vocês têm que tomar um certo cuidado. Porque aqui, dentro desse se inicial, né, que a gente tem aqui, a gente tem um se interno, né? Então, no se interno, a gente tem que fechar o se interno com o fim se e também tem que fechar
o se externo, que é esse. Ó. O se externo é esse, que é o primeiro. O se interno é esse. E a gente tem que fechar também o se externo, né? Que é com o fim si. Por isso que vai ter dois fim sis aqui, tá? Que vocês têm que tomar cuidado. Fecha o si externo e fecha os sis internos também, tá? Independente de quantos se tem, tá bom? Então, pessoal, o algoritmo aí vocês veem, né? Que ele já foi criado, ele já foi implementado para satisfazer essa solicitação aqui do exercício. E agora vamos dar um nome para esse algoritmo, né? A gente pode colocar, sei lá, utilizem a criatividade de vocês, tá? Mas eu vou dar um nome para esse algoritmo e o nome dele vai ser avaliação de números, né? Só para vocês darem um nome para esse algoritmo, né, que condiz um pouco com o exercício. Agora vamos salvar, né? Clica no disquetezinho aqui e a gente sabe que o Visual G ele acaba sugerindo que o nome do arquivo para esse algoritmo ele vai ser o nome que você deu para o algoritmo. Eu gosto de manter dessa forma, a gente salva e agora a gente vai executar. Né? No Visual G, a gente executa pelo menu Run, executar, rodar algoritmo, né? Ou pelo F9, né? E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os testes, né? O algoritmo foi implementado, então vamos fazer o teste desse programinha? Vamos lá. Então, informe um número qualquer. Eu vou colocar o número 9. Colocando o número 9, o sistema vai informar que é um número positivo, né? Porque 9 é maior do que 0, né? Vamos lá fechar aqui e fazer um outro teste. Vamos apertar F9 agora. Apertei F9. Vamos colocar agora menos 5. Então, menos 5 é menor do que 0? É sim. Então, a mensagem que vai ter que ser apresentada é negativo. Vamos lá. Pronto, ó. Negativo. Correto. Fazendo agora um outro teste. Apertar o F9 aqui de novo. Vamos testar quando a gente digita o 0, né? Vamos ao 0. Digitando 0, o próprio algoritmo vai informar que esse valor, esse número, ele é um número nulo. Tá bom? Então, pessoal, tá finalizado. Esse aqui é uma estrutura condicional composta do tipo se, né? Onde a gente tem sis aninhados, muito conhecido dessa forma. E ela é uma das estruturas de controle de decisão que são compostas, tá bom? No próximo vídeo, na próxima aula prática, a gente vai ver um exemplo, um exercício em que a gente vai utilizar a estrutura condicional composta do tipo escolha, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse algoritmo, dessa aula prática e façam os exercícios, tá? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Até mais!